Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo aqui do canal falando de Vampiro à Máscara, o VTM V5, a quinta edição. Vamos falar de lore, tá? Continuar aqui a nossa saga na parte de lore e vamos falar hoje do Sabá, o grande Sabá. Eu falei aí já toda a mecânica de como se joga Vampiro à Máscara nessa minha playlist aí de VTM V5 como jogar, tá? A versão do V5, a mais nova. Estou vendo sempre os livros originais, né? E trazendo eles aqui para vocês. E a mesma coisa, já falei de todas as mecânicas, tem vídeo sobre tudo, tá? Sobre como jogar. Falei sobre o lore do mundo, falei sobre o lore da Camarilla, os anarquistas, e chegamos finalmente no Sabá, nos antagonistas, tá certo? Da V5, que são o Sabá, né? O livro aí que se chama Mão Negra, né? The Black Hand, e a Segunda Inquisição, tá? Que tem um outro livro também, o do Second Inquisition, que eu vou passar para vocês os dois livros, tá? Não nesse vídeo, eu vou passar esse vídeo do Sabá, mas no próximo vídeo eu vou entrar na Segunda Inquisição e eu vou trazer para vocês esses dois antagonistas, tá? Para vocês fazerem as suas crônicas dos seus jogos. Antagonistas? Como assim, Fernas? Eu quando joguei V3 e outras edições, sempre jogava, volta e meia fazia campanha do Sabá, eu jogava como o Sabá. Pois é aí que chega a primeira diferença, tá? O Sabá, ele nessa edição não é jogável, tá? Ele não é jogável. O que significa isso? Significa que eles serão antagonistas. Ele é o livro dos monstros, digamos assim, fazendo uma comparação rala com D&D. Sabá e a Segunda Inquisição são livros de monstros, são os livros dos monstros. Você não joga com eles, você simplesmente coloca eles na campanha contra os vampiros, tá certo? Contra os personagens vampiros. Então eles são opções para o storyteller, né? Para o narrador, trazer para apimentar ali a crônica e ter mais conflitos, ter mais disputas e coisas do tipo, tá certo? Eu não gostei, eu quero jogar de Sabá, por que a editora fez isso? Muito simples, tá certo? A editora, de fato, ela tomou uma atitude ousada, tá? Ao proibir aí o Sabá como um jogo. Por quê? Porque o Sabá, ele tem uma perspectiva diferente, tá? Isso já acontecia no V3 e nas outras edições. Quando você jogava com o Sabá, o correto era jogar de uma forma diferente, porque Sabá tem outra pegada. A pegada da Camarilla e dos anarquistas, eu fiquei carimbando aqui constantemente, tem tudo a ver com a humanidade, o quanto o seu personagem, o seu vampiro, a sua vampira, é humano, né? O quanto que eles são humanos ao ponto de se parecerem com seres humanos, se misturarem a seres humanos. Então tem todas essas. A Camarilla tem a máscara, os anarquistas têm, né, essa questão de se misturar aos humanos também, de viver junto com eles, não se sentirem superiores. O Sabá é completamente oposto. O princípio básico do Sabá a humanidade era uma prisão, e você, ao transformar o ser humano num vampiro, você está libertando ele. Portanto, o Sabá, ele é a essência do que você deveria ser. O ser humano é um ser inútil, ele deve ser combatido, tá certo? Aliás, o Sabá, parece aquele meme que vocês já devem ter visto nas redes sociais, do tipo assim, sei lá, os anões odeiam os outros anões, depois odeiam também os elfos, e odeiam também os humanos, e odeiam também os hobbits, e odeiam os orcs, malditos anões, eles estragaram o mundo. Tipo, esses mesmos, vocês já devem ter visto isso com vários anões, elfos. É isso o Sabá. O Sabá é isso, ele odeia todo mundo, tá? Eles se odeiam e odeiam a todos, tá? Eles querem combater a Camarilla, eles querem combater os anarquistas, eles querem combater a si mesmos, eles brigam entre eles. A essência, eles combatem os humanos, eles combatem todo mundo. E é por isso que eles foram sendo exterminados também, né?
A essência do sabá, né, é essa questão do conflito, tá, constante, andando entre eles, né, essa questão da liberdade deles, de serem um ser superior e eles poderem mandar em tudo e fazer em tudo, e de um jeito muito cruel, né? O sabá também está associado com a noção antitribo. O que é o antitribo que a gente escuta tanto, né, por aí? O antitribo no sabá tem um significado, é anticlã, tá? Eles não têm a noção de clã. Para o sabá não interessa qual é o seu clã na V5, tá certo? Você não tem clãs, não existem clãs no sabá. Isso eu acho que eu passei quando eu falei os outros anteriores, que todos os clãs eles se encaixavam na Camarilla ou nos anarquistas. O sabá não tem clãs. Tá? O La Sombra, que tradicionalmente ficava no sabá, está na Camarilla. O Tsimice, que tradicionalmente estava no sabá, está nos anarquistas. Ou seja, o sabá não tem clãs, ele é antitribo, tá certo? E o que significa isso? Significa que os vampiros eles têm que se perder, e quando eles chegam no sabá, e quando eles viram membros do sabá, eles associam a sua noção não mais a um clã com um antediluviano e toda uma herança ali, né? Eles se associam a um princípio religioso, digamos assim, uma filosofia religiosa, que é uma igreja do mal, digamos assim, né? Na concepção ali do livro do Sabá, e eles seguem esses princípios. E aí tem algumas frentes que você pode seguir, eu já falo um pouquinho delas, mas essencialmente levam para o mesmo lado, né? Que são extremamente cruéis, extremamente conflituosas, e de novo essa ideia de se colocarem acima dos outros. Tanto é que os cargos do sabá são cargos religiosos, né? Eles são arcebispos, bispos, cardenais, ou seja, eles são uma religião, tá? Eles são uma essência, uma religião, tá? Vampírica, e por isso que eles têm essa pegada, tá? Diferente, antitribo. Eles não vão, ninguém vai, eu sou um ventru do sabá, isso não existe, tá certo? Nessa concepção. O que você pensando num vampiro, num kindred, na hora que ele está no sabá, você vai associar ele a um desses caminhos, e associar ele a um desses caminhos vai mostrar que disciplinas que normalmente esses vampiros têm na hora que eles seguem esses caminhos, né? Alguns desses caminhos têm disciplinas mais de conflito físico, como potência, ou então a metamorfose, ou até animalismo, algumas são mentais, né? Animalismo e físico, outras são sociais e mentais, presença, e aí tem dominação, outras são mais focadas ali em mentais, e algumas têm até do sangue fraco. O sangue fraco tem um dos caminhos, que é o caminho do sol, onde ele usa ali a alquimia do sangue fraco. Sangue fraco no sabá, pois é, o sangue fraco está tão presente no mundo moderno do vampiro, que ele está por toda parte, e até mesmo no próprio sabá, por mais que o sabá odeie o sangue fraco, tá certo? E o que aconteceu com o sabá? Né? O sabá ele foi destruído, tá? Ele foi essencialmente destruído. Esse excesso de conflito contra todos acabou. Você não consegue fazer guerras em diversas frentes, né? Você é destruído, você perde, tá? E é isso que aconteceu com o sabá. O sabá ele é uma seita numa baita decadência, tá? Basicamente os seus anciões estão na Gerena, tá certo? Lá no Oriente Médio, no princípio aí do que é a Gerena, tem vários lugares do mundo, mas o principal é o Oriente Médio. Eles estão lá lutando, e os jovens que ficaram no sabá e que estão pelas cidades, eles estão perdidos e sendo caçados constantemente, seja por caçadores da Segunda Inquisição, por caçadores normais, pela Camarilla, pelos anarquistas, ou por eles mesmos, tá certo? Então o sabá ele está nos seus últimos dias, digamos assim. Essa é a ideia, tá certo? A ideia do sabá, quando a gente fala de Gerena, tá certo? O ponto principal aqui
é que o Sabá, por ser antitribo, ele odeia os antediluvianos, entendeu? Então a noção do Sabá, a missão do Sabá é destruir os antediluvianos. É isso que o Sabá busca, tá? Como motivação principal. Ele acredita que os antediluvianos se tornaram lideranças vampíricas, tá certo? Pós-Caim. Caim fez os vampiros e aí embaixo de Caim tivemos a segunda geração e depois a terceira geração, que são os antediluvianos. O Sabá odeia esses novos líderes que fizeram os clãs. O Sabá odeia esses antediluvianos, ele acha que isso não são vampiros, tá certo? Isso não são vampiros a serem seguidos, e sim a serem destruídos. Eles devem seguir Caim. Caim puramente, simplesmente Caim. E todo o resto seja destruído, tá certo? E, obviamente, essa é a luta que os anciões estão fazendo lá na Gerena. E deveria ser essa a principal motivação de um antagonista quando ele entra numa campanha na Camarilla ou dos anarquistas e você vai colocar um Sabá como antagonista. A ideia ali é que ele provavelmente esteja procurando por algum antediluviano, tente destruir algum antediluviano, alguma coisa assim, tá certo? Isso é uma boa sugestão aí, para que ele entre em campanhas nesse sentido, porque é a principal missão do Sabá, tá certo? Mas é lógico que ele pode ter outras motivações. No fundo, o Sabá ele é uma campanha evil, do mal, tá? Do mal mesmo, tá? Das mais hardcores, das mais pesadas, das mais complexas de se narrar. Porque se você quiser narrar Sabá, o livro não permite, tá? Mas se você, por rebeldia, resolver narrar Sabá, vai em frente. Dá para fazer. Por mais que o livro proíba, dá para ver ali, ao ler o livro e ver esses caminhos, uma forma de fazer uma ficha naquele sentido, tá certo? Não há um molde oficial, você não vai achar uma ficha de personagem oficial, mas pega ali a da Camarilla, troca as questões de clã e pela questão de caminho, e você vai chegar numa ficha de personagem, tá certo? Existem também, como é um livro de monstros, né? Na pegada D&D, digamos assim, existem personagens prontos ali no livro para você se utilizar daquilo e ter uma noção de como criar fichas nesse sentido, tá certo? A ideia, os semi-prontos eu diria, né? A ideia é essencialmente tomar esse cuidado, tá? Porque se você for jogar uma campanha de Sabá, tome 2 cuidados. O primeiro cuidado é uma campanha cruel, evil do mais hardcore. Então, assim, tenha consenso de todos que estão na mesa sobre os temas que estão sendo abordados e como estão sendo abordados, tá certo? É a famosa sessão zero, né? Alinhe-se com todo mundo, o que vai ser feito, como vai ser falado, porque se você chutar o balde, vai traumatizar as pessoas que estão ali. Então, tome muito cuidado com isso. Campanha de Sabá é tensa, é séria e nem todo mundo entende o que está fazendo quando está entrando. Tudo precisa ficar bem claro e bem acordado entre todos. Tá certo? E o segundo ponto é que a campanha de Sabá não tem a ver com a humanidade. E esse é o problema, e é por isso que o livro bloqueia. Porque a ideia da V5, que eu já disse isso várias vezes, é um jogo, é um cenário onde os vampiros são jovens. Você joga com vampiros jovens, vampiros que foram transformados em vampiros, digamos assim, há poucas décadas. Eles não têm nenhum ancião ali. O máximo que você consegue jogar é um ancila, tá certo? Então, a ideia por trás é que esse vampiro não perdeu a sua humanidade ainda. Você, inclusive, começa com humanidade 7, tá certo? E você pode ter mais humanidade ou menos, dependendo do seu tipo de predador. E a humanidade é o seu principal fator ali, principal atributo, entre aspas, né? Seu principal estatística do seu personagem, que você vai precisar tomar cuidado, porque você precisa tomar cuidado daquilo ali, senão o seu personagem se desfaz rapidamente. A ideia do Sabá é que ele perdeu a sua humanidade.
mas ele não perdeu o controle, ele não virou uma besta louca que sai por aí fazendo qualquer coisa. Ele tem uma humanidade extremamente baixa, ou não tem humanidade, mas ele se mantém, ele tem um controle ainda dele, tá certo? E ele faz as crueldades. Eu vou tomar muito cuidado em folhear esse livro. Eu vou mostrar um pouco do livro agora para mostrar os caminhos, mas eu não quero ficar virando muita página, porque esse livro é muito punk, tá certo, gente? E ao ser muito punk, eu tenho medo até de problemas com o YouTube aqui. O grau de explícito, né, que são as imagens de violência e até mesmo um pouco de nudez, é um pouco... Eu não quero... Eu quero tomar muito cuidado, tá, aqui. A ideia é, nós temos a igreja de Caim, tá? Um dos caminhos do Enlightenment é o caminho de Caim, tá certo? E aí ele fala aqui, ó, você tem as disciplinas, tá certo? E para cada caminho, você tem algumas disciplinas aqui que você pode escolher. No caso de Caim, você pode colocar o animalismo, ofuscação, potência, metamorfose, tá certo? Essa é a grande ideia. Aí ele fala um pouquinho das éticas aqui, né? A ideia central é que você, por estar no caminho de Caim, você melhora a sua geração, né, em um ponto, né? E você tem ali um conhecimento, uma nuance maior do sangue, tá certo? E você faz, obviamente, mais diablerização, diableria, tá? Exatamente por isso que você tem uma geração acima, tá certo? E eles normalmente são vilões fortes, né? Exatamente porque eles têm essas disciplinas que são ou físicas, como metamorfose, potência, né? Ou até mesmo se escondem, o animalismo, né? Eles são seres aí bem fortes, tá? Você tem aqui os outros caminhos, né? O caminho da Katari, tá? O caminho da Katari, deixa eu... Aqui, essa daqui, essa moça com máscara aqui. O caminho da Katari é o caminho do hedonismo, digamos assim, da suruba, da orgia, né? Onde você tem exatamente essa ideia de, inclusive os poderes aqui são auspícios, presença, né? Ofuscação também um pouco. Eles são a ideia da sucubus, entendeu? De você levar as pessoas para a sua tragédia, para o seu inferno, para o inferno, literalmente, através do hedonismo, tá certo? Então, se um historiador, por exemplo, provavelmente estaria aqui, né? Assim, de novo, não é uma coisa assim bonitinha, tá? Todas as coisas que estão aqui, elas são focadas em atos extremamente cruéis, tá bom? Aí você tem o caminho da morte, né? Que aí é o do La Sombra, o do Hecata, né? Aquelas coisas de você mexer com Oblivion, você mexer com Blood Sorcery, que é a feitiçaria de sangue, que é o do Tremere, né? Tem todo aquele lado. O Path of Power, né? O caminho do poder, ou da voz interior, ou Inner Voice, ele é o caminho onde você vai ter ali aquele lado de uma disciplina mental muito forte, né? Um controle mental. Então aqui você vai ver dominação, vai ver aquelas coisas bem de vampiros como Ventru, coisas do tipo, né? E o caminho do sol, que é o do sangue fraco, tá? O caminho do sol é o sangue fraco, e você vai ver aí a questão da alquimia de sangue, tá certo? Onde o sangue fraco ele é visto como um grupo que caça anciões, muitas vezes, tá? Também tem grupos de sangue fraco que fazem isso. E, obviamente, tem espaço para todo mundo no Sabá, tá certo? Então, entenda isso, como o Sabá, qualquer tipo de vampiro, qualquer clã, qualquer geração, pode acabar entrando no Sabá, tá certo? E eles vão seguir esses caminhos tortuosos, tá certo? Dentro do Sabá,
e vão estar ali fazendo seus atos horrorosos, tá certo? E é por isso que é muito tenso e por isso que a editora tirou o Sabad como ser jogável, tá? Ela não quer que os jogadores entrem nesse aspecto mais violento, mais cruel dos seus personagens, e até com essa coisa de você respeitar ali os limites de cada um, né? Então a editora simplesmente diz: eu não recomendo. Se você quer jogar, faz, afinal você é livre. E ela deu até algumas ferramentas de como fazer, mas ela tirou o pé dela da reta, né? Ela tirou dela da reta. Ela virou e falou assim: ó, eu disse que é proibido. Se o cara quiser jogar, foi ele que adaptou, entendeu? Essencialmente, eu vejo dessa forma. Eu vejo como uma forma como a editora saiu ali de qualquer, tentando evitar qualquer futuras críticas para fazer isso. Mas enfim, aí é de cada um, como que cada um vai fazer aí, tá certo? Eu tô aí no novo cenário, né? Quem não viu aí, eu tentei dar um tom aqui, botei umas luzes aqui do lado, a imagem ficou um pouquinho zoada, mas é porque o apartamento aqui é muito escuro, então ficaria bem estranho, apesar de ser de Sabá, né? Poderia ter deixado escuro, mas eu deixei inicialmente, não dava nem para me ver direito, então eu liguei as luzes do celular aqui para dar esse efeito aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consigo mostrar muito do livro, porque, de novo, vai dar problema provavelmente no YouTube. É muito punk isso aqui. Mas é para vocês saberem, né, que o livro ele tem essa pegada bem cruel e tem esses caminhos. E quando se fala dos Sabbath, esses caminhos eles são a ética e o que motiva esses jogadores. E sempre lembrem, né, eles querem destruir os antediluvianos, os clãs. Eles querem, né, Caim como líder deles. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou falar de Segunda Inquisição no próximo vídeo. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.